Olá, voltamos. Vamos agora terminar nossa aula sobre cybercultura e cyberespaço. Algo que eu gostaria de deixar explícito aqui é sobre a consciência dessa nossa transição, dessa nossa modificação, da revolução que está acontecendo. Tanto foi assim lá no século V na Grécia antes de Cristo, quanto está sendo hoje, agora. A gente sabe, a gente tem plena consciência que essa modificação está ocorrendo. Nesse contexto, a gente também pode falar sobre a mudança na nossa estrutura cognitiva. O que eu estou querendo dizer com isso? Da forma que nós encaramos o conhecimento, da forma que nós lidamos com esse novo conhecimento. Prestem atenção. Uma coisa é eu pensar e falar, outra coisa é eu pensar e escrever, tá? São maneiras diferentes da gente se comunicar. Por quê? Porque a escrita ela é algo preciso, é algo linear. A fala não, já é diferente. Você pensa, fala, volta atrás, fala de novo. Enfim, e dentro da internet, essas linguagens, essas escritas, elas vão se modificando também. Um exemplo é o emoji, outro exemplo é a voz, né? Conseguimos mandar uma mensagem de voz. Então vai se modificando, vai tendo essa modificação conforme vai passando o tempo. E a gente também pode perceber que dentro da internet as coisas são rápidas e objetivas. Por exemplo, eu quero pesquisar sobre determinado conteúdo. Coloco lá no Google, o Google vai me dar de bandeja uma explicação clara e objetiva. Antigamente, as pessoas precisavam pegar os livros e ler. Então, hoje, isso tudo vai impactar na nossa estrutura cognitiva. Existem pessoas que têm uma dificuldade tremenda de ler, não conseguem ler. Pegam um livro, lê a primeira página e não consegue terminar. Justamente por isso, porque já estão acostumadas com aquela objetividade, tá? Ok, quando a gente fala dessas mudanças acontecendo, a gente também precisa falar sobre as questões que vão aparecendo com essas mudanças, que a gente pode chamar de alguns problemas éticos. Ok, quando a gente fala de problemas éticos, um exemplo a gente pode falar sobre a manipulação da mídia. Ok, não é da internet. Esse problema não é exclusivo da internet, vem de muito antes. Já tivemos vários filósofos e pensadores que se debruçaram sobre isso. Só que é diferente dentro da internet. Um exemplo dentro da internet, a gente pode falar das fake news, que se espalham rapidamente, né? Porque a gente tem e-mail, a gente tem redes sociais, a gente tem o WhatsApp. Então é muito fácil essa disseminação dessa informação. A gente tem os bots, né, que são alguns robôs programados, às vezes para elogiar as pessoas. A gente acha que é uma pessoa elogiando, mas não, é um robô. Algumas vezes também para lançar algumas opiniões extremistas, machistas, preconceituosas, e a gente acha que é uma pessoa, mas não, são robôs programados fazendo aquilo, tá? O que falar também do hacker, né? Que é aquela pessoa que consegue roubar nossas informações e até mesmo dinheiro, já que hoje a gente paga conta pelo aplicativo, a gente consegue fazer transferências bancárias, então temos também esse problema. Ou outra coisa que a gente pode citar é o marketing, né? Não podemos falar nada, não podemos escrever nada, que somos direcionados a determinados produtos. Então, tudo isso são questões que vão surgindo com o tempo. A gente tem que perceber que a gente vive numa sociedade onde a liberdade é muito pautada, é muito importante. Nós somos muito pautados nessa liberdade, mas até onde essa liberdade pode existir dentro da internet? O que pode ser postado, quanto pode ser postado, como que funciona essa proteção dos nossos dados, por que a gente tem que ser direcionado para um determinado consumo, que vai deixar muita gente com problemas financeiros. A gente pode utilizar esses bancos de dados que existem para resolver alguns problemas criminais. Existe liberdade para postar aqueles conteúdos pornográficos que a pessoa não quer que poste, ela não quer ser exposta daquela forma. O quanto a gente pode desrespeitar as pessoas, pode xingar as pessoas dentro de uma rede social. Então, são questões que vão surgindo conforme a internet vai evoluindo, conforme essa relação de pessoa e internet vai acontecendo. Então, o grande problema aí não é a internet, e sim no que as pessoas estão se transformando dentro da internet. A gente tem que parar
e perceber tudo isso. O problema não é a tecnologia. Talvez o problema é essa relação das pessoas com a própria tecnologia. Outro ponto que a gente pode citar dessas questões seria o isolamento. Por quê? Hoje em dia a gente acorda e já pega o celular, já quer estar online, já precisa responder alguma coisa, precisa responder algum e-mail. Então, de certa forma, a pessoa se isola socialmente. Existe um cara brasileiro, o nome dele é André Lemos, ele é um grande professor. E ele diz que as pessoas, ao contrário, não conseguem se isolar, justamente pelo fato de estar conectado o tempo todo. Então, eu tô o tempo todo conectado, falando com pessoas, respondendo pessoas, tendo informações. Então, a pessoa tá tão conectada que ela não consegue ter uma relação real, né? O ao vivo mesmo. Então, ele fala que um dos problemas da internet é a falta de isolamento que acontece, ok? Outra coisa que podemos falar é sobre a dependência tecnológica. Claro, de tudo isso que eu falei pra vocês, de levantar de manhã e já pegar o celular, de já querer responder as pessoas, enfim. Mas eu quero que vocês observem por um outro lado. O lado econômico. Antigamente, a gente esperava as correspondências chegarem, o papel era assinado, tudo isso demandava tempo, né? Para resolver problemas mesmo. Hoje em dia, a gente tem o e-mail, é tudo muito rápido. As informações chegam e vão muito rápidas. Quando a gente fala de economia, pensem nas empresas. Se por um momento, um dia que fosse, a gente ficasse sem internet no mundo, o problema econômico que isso não ia gerar, os lucros não iam acontecer nas empresas, eles iam ter vários problemas por conta disso. Então, economicamente, a gente é dependente da internet. Então, outra questão que a gente tem que parar para pensar, como seria se a internet não existisse? O que a gente ia fazer? Então percebam essa dependência que existe do mundo atual com esse cyberespaço. Meninos, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.